Live. Boa noite, gente. Vocês estão animados aí? Você pode celebrar o Senhor pela vida dos nossos irmãos ministros. Um louvor incrível nós tivemos. Como vocês viram aí no tema no Instagram, já está todo mundo ciente do que vai rolar hoje. Hoje nós estamos aí com o tema Servo de Todos. Nós vamos falar um pouco de Cristo nesse lugar, vamos falar um pouco sobre nós nessa posição também, de servir os nossos irmãos, a nossa casa. E eu queria convidar você a abrir em Marcos 10, nós vamos ler do 42 ao 45. Marcos 10, 42 ao 45. E antes de nós lermos, eu queria lembrar com você o contexto dessa passagem. Nós vemos nesse momento Tiago e João, os discípulos de Jesus, chegando para ele dizendo: Mestre, será que eu posso te pedir algo? Gostaria de fazer um pedido muito especial do nosso coração. E Jesus fala: pede aí, o que vocês querem? O que vocês precisam? O que está no coração de vocês? E o pedido de Tiago e João, toda vez que eu leio essa passagem, eu fico pensando assim: rapaz, os dois ali eram ousados, viu, pelo pedido que eles fizeram. E você conhece a história, se não conhece a gente vai ler mais pra frente. Mas o pedido de Tiago e João foi: Senhor, quando o Senhor estiver na glória e nós estivermos com o Senhor, permita que nós possamos nos assentar, um à sua direita e um à sua esquerda. E sabe, o pedido de Tiago e João nesse momento era um pedido para estar em um lugar de honra, porque o lugar à direita era o lugar de maior honra, e o lugar à esquerda era o lugar também de grande honra. E esse foi o pedido de Tiago e João. E Jesus respondeu: olha, o que vocês pedem é grande demais e não cabe a mim decidir isso. Não cabe a mim decidir quem é que vai sentar ao meu lado quando nós estivermos na glória. E os outros discípulos também viram esse pedido de Tiago e João. E a palavra de Deus diz que eles se indignaram com esse pedido. Eu imagino que alguns daqueles discípulos pensaram: cara, Tiago e João não têm noção do que eles estão pedindo, como é que eles pedem isso? Isso não cabe a Jesus dizer, é o Pai que vai dizer o que vai acontecer naquele momento. E alguns eu acredito que se indignaram por isso, mas outros, eu acredito que a indignação deles partiu de um lugar de: por que eu não pensei nisso antes? Por que eu não pensei em pedir isso antes? Isso aqui é o que estou falando, tá, gente? Quando eu leio, é o que eu imagino acontecendo. E a palavra de Deus diz que os outros 10 discípulos ficaram indignados com Tiago e João. E Jesus, vendo aquilo, ele chama todos os discípulos, se ajuntam, e Jesus fala o que nós vamos ler agora. Eu queria que você acompanhasse comigo. Marcos 10, 42 ao 45. E diz: Jesus chamou os discípulos e disse: vocês sabem que aqueles que são considerados os governantes das nações as dominam. E as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Mas não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus, hoje nós estamos aqui reunidos, à luz das Escrituras, à luz da sua palavra, te pedindo, Senhor, humildemente, que o Senhor nos ensine a ter um coração servo como o seu. Jesus, por nós mesmos, nós não conseguiríamos servir as pessoas em compaixão, em amor, porque até para amar o nosso irmão, nós precisamos da sua ajuda, Jesus. E hoje nós queremos colocar os nossos corações aos seus pés, e nós queremos te pedir
para que a sua humildade venha até nós, para que no momento da comunhão os nossos olhos se abram, Senhor, para que nesse momento onde nós sentamos um ao lado do outro, nessa grande mesa que o Senhor preparou para nós hoje, que os nossos olhos se abram para que nós possamos entender que o que é mais precioso em tudo isso não é apenas o lugar de honra, não é apenas o lugar onde nós seremos vistos por pessoas, mas é o lugar onde nós possamos olhar uns nos olhos dos outros e reconhecer o Senhor entre nós. Então, nesse momento, Jesus, nós abrimos mão de todo o apego que nós temos com o lugar de honra, com o lugar do trono, onde nós não deveríamos estar assentados, e nós entregamos para o Senhor o lugar de honra, a posição mais elevada em nossos corações, porque nós queremos ser servos um dos outros, mediante o seu coração, em nome de Jesus. Amém. E sabe, na palavra de Deus nós vamos ver vários momentos em que Jesus, ele se fez servo entre os irmãos. Se nós lermos os evangelhos, onde conta a história de Cristo, nós vamos ver que o próprio Jesus se colocou numa posição onde muitas vezes os próprios discípulos não se colocaram, ou que os chefes, os líderes da época se colocaram naquele tempo. E nós vamos ver Jesus se colocando como servo diante das multidões que precisavam ser alimentadas. Jesus não apenas apontava a direção, mas ele instruía os seus discípulos e aquelas pessoas pelo caminho. Não era apenas um vá, mas era um vamos. Porque Jesus, ele tinha o caráter, estava na identidade, o servir o próximo. Outro momento que nós podemos ver Jesus servindo aquelas pessoas é em todo lugar onde havia cura através de Jesus. Isso era Jesus manifestando um coração servo diante daquelas pessoas. E muitas daquelas pessoas eram pessoas esquecidas pela sociedade. Os leprosos daquele tempo sequer podiam chegar perto de outras pessoas, eles precisavam ficar fora do arraial, separado da sociedade, porque as pessoas que chegassem próximos deles e tocassem neles eram consideradas impuras. Mas Jesus se colocou no lugar de servo, até mesmo para essas pessoas que eram consideradas nesse tempo pessoas que a sociedade rejeitava. Quando Jesus cura aquele cego, Jesus se coloca numa posição de servo tão incrível que ele é capaz de se abaixar, mexer na lama, colocar suas mãos no serviço e passar nos olhos daquele cego, aquele cego volta a enxergar. E coisas que a gente não pensa quando a gente está lendo a Bíblia, é um exemplo como esse, que Jesus era ser humano naquele momento. E as mãos de Jesus, é muito provável que elas não se limparam sobrenaturalmente. Ele teve que limpar as suas mãos, ele teve que deixar limpo as suas mãos, por causa do serviço que ele fazia. Então todas as pessoas que Jesus curou, essa ação refletiu o servir de Jesus. E o que nós podemos dizer no episódio, assim como foi citado aqui no profético, onde o próprio Cristo, Jesus, que era 100% homem, mas também 100% Deus, se abaixou diante dos discípulos e foi capaz de lavar os seus pés. E Jesus lavou os pés dos seus discípulos
E eu também imagino que os pés daqueles homens não eram pés limpinhos. Porque quando nós vemos a cultura daquele tempo, a maioria das pessoas não tinha um sapatinho bonitinho para fechar o pé, para proteger da lama, da poeira, para proteger das imundícies da rua. E mesmo assim, Jesus se colocou numa posição de servo, se abaixando para lavar os pés dos seus discípulos. E olha o que Jesus diz em João 13, a gente vê isso. Ele diz: vocês me chamam de mestre e Senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo Senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como eu lhe fiz. Então o próprio Jesus, que de maneira nenhuma era mesquinho, e que não tinha problema nenhum em sujar as suas mãos com o serviço, nos mostra e nos ensina algo. E o que o Senhor nos diz aqui, nessa passagem e tantas outras, é que Ele está nos convidando a parar de olhar um pouco de cima para baixo apenas, e começar a olhar para os nossos irmãos, na mesma altura, olhos nos olhos, reconhecendo que nele existe o mesmo que existe dentro de nós, que é a presença de Jesus. É o amor que Jesus tem pelos nossos irmãos também. Então hoje o Senhor está nos convidando a também lavar os pés dos nossos irmãos. E o que a gente poderia dizer do sacrifício de Jesus na cruz? Que foi o maior ato de se colocar como um servo. O servo do Deus Pai. O enviado do Deus Pai. Para nos servir a salvação. Nós vamos falar um pouco disso mais para frente. Mas uma coisa que eu percebo é que no reino de Deus as coisas parecem ter um valor diferente. E eu acredito que você vai concordar comigo, conhecendo a palavra de Deus, ou até mesmo sem conhecer tão bem, que a palavra nos mostra que quem tem menos tem mais no reino. A palavra de Deus diz: quando eu sou fraco, então eu sou forte. A palavra de Deus nos apresenta que o pobre é o rico, o louco é sábio, o último é o primeiro, o fraco é forte, o pequeno é grande, quem perde é quem ganha, quem chora é consolado e esse é quem vai rir, quem morre encontra vida em Cristo. O libertino, ele está aprisionado e o preso em Cristo está livre. Que loucura é o Evangelho, meus amigos. Que loucura é o reino de Deus. E ele também nos apresenta que o líder é servo, como nós lemos aqui em Marcos 10:45, que ele veio para servir. O Evangelho é uma loucura para o homem natural. E é por isso que às vezes algumas pessoas que ouvem o Evangelho lá fora, sem ter a oportunidade de conhecer um pouco melhor, acham uma loucura viver uma vida do Evangelho, porque de fato é. De fato é. Mas se o Evangelho é a loucura para o homem natural, o Evangelho é a sanidade, é a cura, é a salvação para o homem espiritual. E quando nós aceitamos Cristo e recebemos o Espírito Santo, nós nos tornamos homens espirituais, pessoas espirituais. E quando nós vemos aqui Jesus falando sobre a palavra servo, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo.
O significado dessa palavra aqui, que no grego é doulos, em português, na nossa língua, significa literalmente escravo. Significa literalmente alguém em total submissão a um senhor. Essa palavra servo, ela indica uma servidão permanente com propriedade de um mestre. E essa palavra ela é usada 124 vezes no Novo Testamento para descrever os seguidores de Cristo em uma devoção voluntária. É por isso que em Romanos 1:1 nós vamos ver Paulo se apresentando como o apóstolo. Em algumas versões você vai ver servo, mas em outras versões você vai ver dizendo o escravo de Cristo. E nós temos uma música que às vezes a gente canta aqui, né, bem bonitinha. E às vezes no começo eu falei, meu Deus, que música pesada de cantar. Será que o pessoal vai entender o que estão cantando? Será que não vai gerar polêmica? Que é aquela música assim: eu sou um escravo do Senhor e do seu plano. Você conhece? Me ajuda aí. Não temos opção. Não conhece, Dauan? Nick conhece, conhece, Nick? Aí, ó, me salvou. Enfim, Dauan Sounds, do Ale Vilas Boas. E é uma canção que diz literalmente isso: eu sou um escravo do Senhor e do seu plano. Não tenho opção, não tenho opinião. Isso não significa que nós não temos opção ou opinião porque nós somos manipulados ou obrigados a algo. Isso não significa que nós somos levados a qualquer custo. Mas quando nós falamos de ser escravo do Senhor, isso significa que nós estamos entendendo que os planos do Senhor, eles são muito maiores e melhores do que o que nós temos para nós mesmos. E nós estamos falando aqui sobre escravo num sentido figurado, obviamente, para que fique mais claro na nossa mente. Nós estamos fazendo uma analogia para o entendimento, porque Deus nos fez livres de toda escravidão. Mas a verdade é que nós precisamos escolher viver submissos pela vontade de Cristo. Nós precisamos escolher ser submissos à vontade e ao senhorio de Jesus. Assim como um escravo é obediente ao seu senhor que o comprou, no nosso coração nós precisamos ter o sentimento de que nós precisamos estar tão submetidos à presença e ao nome de Jesus e à vontade de Jesus, que muitas vezes nós caminharemos como um escravo caminhava diante do seu Senhor. E talvez até aqui você não esteja entendendo essa mensagem ainda. Mas, antigamente, um escravo, ele era comprado pelo seu senhor. E aquele escravo, ele não tinha nenhum outro foco, nenhuma outra ambição, a não ser realizar a vontade do seu senhor, porque esse senhor o comprou. Ele pagou um preço por aquele escravo. E quando nós paramos para lembrar e para pensar no Evangelho, a Bíblia vai nos apresentar o sacrifício de Jesus como um alto preço que foi pago por mim e por você. O sacrifício de Jesus na cruz foi um preço muito alto que foi pago para que nós pudéssemos adquirir a salvação. Para que nós fôssemos transportados do império das trevas para o império do seu Filho amado, a dizer Jesus. E quando nós paramos para pensar que o sacrifício de Cristo na cruz foi um preço pela nossa própria vida, nós precisamos entender que nós não podemos fazer do sacrifício de Jesus em vão. Porque se nós não tivermos no nosso coração o servir como Cristo nos ensinou, e uma vida submissa ao que Jesus nos instrui a fazer, a amar o nosso próximo, a servir o nosso próximo, a gastar a nossa vida em amor e devoção a Cristo,
Talvez é bem possível que nós estejamos gastando a nossa vida com algo que não tem um valor verdadeiro. Nós não podemos desperdiçar o sacrifício de Jesus, vivendo uma vida sem o coração de servo que Cristo nos ensinou a ter. Quando nós falamos de servo de todos, nós lembramos obviamente de Jesus, mas nós precisamos nos perguntar como está o nosso coração nessa afirmação. É Paulo que nos inspira e nos convida a sermos imitadores de Cristo. Imitadores de Cristo, não só realizando sinais, maravilhas, mas sermos imitadores de Cristo também quando nós precisarmos nos colocar na posição de servo com os nossos irmãos. Isso não está limitado só às quatro paredes da igreja, mas a tudo que a gente faz nas nossas vidas. Eu não sei se você já teve a oportunidade de se colocar diante de um serviço para pessoas que não têm como te pagar esse serviço. Isso é ser servo de alguém, é você fazer algo por alguém que não tem como te pagar por aquilo. É você servir alguém da melhor maneira que você pode, e esse alguém talvez não ter dinheiro, não ter bens, para pagar aquilo que você está fazendo, e você ter o mesmo coração de Jesus. Um coração de compaixão com aqueles que estão à nossa volta. E sabe, quando nós falamos de Cristo sendo nosso Senhor, e nós como servos de Cristo, nós precisamos nos lembrar de algo fundamental. E esse algo é que não existe meio termo quando se trata a respeito de ter um Senhor e de ser servo de um Senhor. Não existe meio termo. E se não for Deus, o Deus que te atraiu em amor, esse Deus que, como eu disse, te transportou do império das trevas para o reino do seu Filho, do seu amor. Se esse Deus não for o Senhor das nossas vidas, o pecado vai ser o Senhor das nossas vidas. Se Deus, o Deus Pai, não for o Senhor das nossas vidas, as nossas filosofias enganosas vão ser os nossos senhores. As paixões e desejos desenfreados, que às vezes a gente luta contra isso, vai ser o nosso Senhor. Ou os vícios ocultos, ou os deuses dos altares do engano, que às vezes tentam ganhar o nosso coração. Ou até mesmo o nosso Senhor, se não for Deus Pai, será o nosso próprio ego e o nosso orgulho. E nisso existe um perigo de nós cairmos no autoendeusamento, se é que eu posso dizer essa palavra e se existe isso. Autoendeusamento. Nós, em vez de colocarmos Deus no trono e no senhorio da nossa vida, governando as nossas vidas, nós nos colocamos nessa posição. E quando nós nos colocamos nessa posição, existe um preço muito alto a ser pagar. Sabe, Romanos 6, 16 a 18 vai dizer: vocês não sabem que se tornaram escravos daquilo a quem escolhe obedecer? Podem ser escravos do pecado que conduz à morte, ou podem escolher obedecer a Deus que conduz à vida de justiça. E graças a Deus, porque antes vocês eram escravos do pecado, mas agora obedecem de todo o coração a este ensino que lhes transmitimos. Estão livres da escravidão, do pecado, e se tornam escravos da justiça, ou servos da justiça. E a verdade é que nós nos tornamos mais parecidos com aquilo que nos domina, ou aquilo que nós servimos. O salmista vai nos dizer, em Salmo 115, que o ídolo, os ídolos daquele povo
eram feitos de mãos humanas, eram feitos de prata e de ouro, e que eles não podiam ouvir, não podiam ver. Tem boca, mas não pode falar, ouvidos, mas não podem ouvir, olhos, mas não podem enxergar. E que todos aqueles que serviam a esses ídolos, que se tornassem como eles. Então o que nós adoramos, o que nós servimos, nós nos tornamos mais parecidos com isso. E a minha pergunta para você é: quem tem sido o Senhor que você tem servido esse tempo? E a boa notícia é que o escravo do pecado foi comprado e recebido como filho. Nós, que outrora éramos escravos do pecado, nós somos recebidos como filhos de Deus. Porque o Espírito de Deus testifica em nós que nós somos filhos do Senhor. Testifica em nós que nós somos filhos amados, queridos e resgatados do Deus Pai. E por isso nós não somos mais escravos para novamente temer os temores do mundo, mas nós nos apegamos com o coração submisso àquele que nos resgatou e que nos livrou das garras da morte. O Deus Pai, que também é o nosso Deus e Senhor. Sabe, uma vez, a Larissa, minha prima, alguns conhecem, era daqui, que foi para Samambaia, sendo em Samambaia. Um dia a gente estava na intercessão e ela compartilhou uma visão. E ela via como se muitos filhos maduros estivessem assentados à mesa. E por muito tempo eles estavam sendo servidos, e se alimentando, e se tornando fortes, e se tornando, ganhando a resistência espiritual que eles precisavam. Mas em um determinado momento, a comida parou de chegar na mesa. E aqueles filhos, eles precisaram tomar uma decisão. E eles se levantaram da mesa, foram até a cozinha, e viram que tudo já estava preparado. E quando eles se depararam com aquilo tudo, eles pegaram as bandejas de comida e foram levar até a mesa. Mas quando eles chegaram até a mesa, existiam outras pessoas sentadas ali. Pessoas novas na fé, pessoas novas na experiência com Deus. Pessoas que precisavam ser fortalecidas naquele momento. E naquela hora, na visão que a Larissa teve, ela entendeu que os filhos maduros de Deus, eles não têm acesso apenas à mesa, mas eles têm acesso à cozinha onde o alimento é preparado. E nós, como os filhos maduros do Senhor, precisamos entender que nós vamos sim estar na mesa, mas muitas vezes também nós vamos precisar ir até a cozinha do Pai, para alimentar os nossos irmãos mais novos, e servir os nossos irmãos mais novos. Nós vamos precisar entender que nós temos liberdade do Pai para chegar num lugar e compartilhar o coração e alimento sólido do Senhor para os nossos irmãos. E eu não sei em qual estágio você está hoje, se você acabou de se assentar à mesa, ou se você já é um filho mais maduro. Mas o ponto é que em todos os lugares que você está, seja na mesa ou seja na cozinha, diante do Senhor você pode ser um servo. Você pode ter um coração de servir os seus irmãos. Você pode ter um coração de servir até mesmo aqueles que, como Jesus, lavou os pés do discípulo que ele sabia que ia o trair. E às vezes a gente olha para o lado e fala assim: essa pessoa aqui, eu sei que ela vai me trair, é uma pessoa ruim, é uma pessoa complicada, eu me recuso a servir essa pessoa. E Jesus nos ensina outra coisa, que mesmo diante do discípulo que o trairia e o entregaria à morte, ainda assim ele decidiu se abaixar e lavar os pés daquele discípulo, de Judas. Então quem somos nós para não querer servir os nossos irmãos?
Sabe, se você soubesse o que seu irmão aí do lado está passando hoje, talvez você seria movido com muito mais compaixão. Se você soubesse o que seu irmão, tão perto, a menos de um palmo de distância, está sentado do seu lado. Se você soubesse os desafios que o seu irmão está passando hoje, você seria muito mais paciente em ouvir o que ele tem para dizer. E às vezes até entender ou decidir dar um espaço para ouvir o seu irmão e servi-lo, mesmo quando ele fala abobrinha. Se o nosso coração estivesse aberto uns aos outros, a ponto de não termos vergonha de compartilhar as nossas feridas, para que nós sejamos tratados, nós aprenderíamos o que é ser servo uns dos outros. Jesus se movia em compaixão. Às vezes, para nós sermos servos do Senhor, tudo que nós precisamos é pedir o coração de Jesus e nos mover em compaixão. Amém? Faz sentido? Vocês estão comigo ainda? Vou finalizar agora. Então, Martinho Lutero, ele diz o seguinte, e isso me pegou muito, que é: o cristão é livre sim, mas deverá tornar-se de bom grado servo, a fim de ajudar ao seu próximo, tratando-o e obrando com ele, como Deus tem feito com ele mesmo, por meio de Cristo. E algo que eu quero chamar a nossa atenção é que você não está aqui por acaso. Talvez seja a primeira vez que você veio, talvez você não tenha decidido ainda fazer dessa casa a sua casa, ou talvez essa casa já realmente é a sua casa. Mas a visão que Deus me entregou enquanto eu escrevia esse esboço é que é como se nós estivéssemos no jardim de Jesus. E todos nós somos responsáveis por manter esse jardim organizado e com vida. Então, cuide do jardim que Jesus te plantou. Cuide do jardim que Jesus preparou para te receber, e receba as outras pessoas da mesma maneira que um dia Jesus preparou tudo para te receber. Nós precisamos amar os nossos irmãos de perto e os nossos irmãos de longe. E que isso não seja apenas uma falácia da boca para fora, mas que seja uma verdade que a gente possa viver. Então, se você está aqui há muito tempo e ainda não decidiu servir ao próximo, eu quero fazer um convite para você, sendo bastante honesto e aberto e vulnerável, dizendo que nós não estamos aqui sendo perfeitos. Nós não somos perfeitos. Não mate a igreja real por querer sempre conhecer a igreja ideal. Não mate a igreja real criando apenas a expectativa da igreja ideal, porque a igreja é feita por seres humanos como eu e você, e nós vamos acertar, vamos errar, nós vamos caminhar de glória em glória, crescendo em conhecimento, de conhecimento em conhecimento do Senhor. Mas o que eu posso te garantir é, se você fizer parte do corpo, você vai encontrar pessoas que vão te amar com o mesmo coração de Jesus. Talvez nem todas, como eu falei, nós não somos perfeitos, mas pelo menos uma pessoa você vai encontrar que reflita o coração de Deus e que seja um servo de Deus na sua vida, até que você também se torne um servo de Deus para a vida de outras pessoas. E eu queria que os líderes do Relive se colocassem de pé. Apenas os líderes do Relive. Aí onde vocês estão mesmo. Eu queria que vocês olhassem para essas pessoas. E que vocês entendessem que em cada um de nós, líderes, fomos colocados nessa posição. Mas que a nossa posição é sempre o olho no olho, e não de cima para baixo, porque é nesse lugar que nós crescemos em ser servos uns dos outros. Sabe, às vezes nós aqui, como líderes, nós vamos passar também por momentos difíceis,
E às vezes até mesmo o pregador vai estar numa rotina de semana intensa de coisas que fez para o Senhor durante a semana. E que precisa confiar em Deus para poder estar aqui de uma maneira muito maior do que nos dias comuns. E nós também erramos, nos cansamos. Mas o que fortalece os nossos braços é saber que nós estamos construindo algo sendo servos do Senhor. E nós nos comprometemos a ser servos, como um escravo se compromete com o seu Senhor. Como um escravo se compromete a olhar apenas para a vontade do seu Senhor, acima da sua própria vontade. E de forma bem breve, eu queria que vocês conhecessem os nossos líderes, e que vocês pudessem ter ideia da porta aberta que vocês têm para servir nessa casa, para fazer parte do jardim que o Senhor plantou na nossa casa. Então vou passar bem breve. E aí os líderes apresentem nome e ministério, e depois quem quiser conhecer melhor o que é, procura a gente no final do culto. Bem breve, bem breve. Gabriel, financeiro e o que vocês precisarem. Amém. Eu sou a Débora Damasceno, esposa do pastor Jeff, e eu cuido do Ministério Relive no geral, amém? Sou a Kenny. Eu sou o Guilherme. A gente cuida do base e do start. Boa noite, gente. Eu sou a Débora Raquel. Aqui nós temos 3 Déboras, tá? Eu sou a Débora Raquel e eu sou líder da intercessão. Ih, tudo puxando sardinha. Boa noite, meu nome é Letícia. Eu sou do Criativo, junto com a Aninha. E o que vocês precisarem, podem contar conosco. Boa noite, eu sou o Matheus, sou líder da mídia junto com a Bia Florencio. Não tá aqui hoje, mas... Tá ligado? Opa! Boa noite, sou a Viviane. Eu e o João somos do Connect, então a gente sempre está recebendo vocês na entrada. Mas também somos pessoas que estão recebendo vocês, novatos, e os que são da casa, estamos à disposição para receber vocês. Boa noite, eu sou a Débora, a terceira Débora. A Guimarães, carioca, chama do que quiser, aleluia. A mais legal, gente. Eu sou a líder do Precursores. Pode melhorar. Pra quem quiser conhecer, por favor, a gente acontece meia horinha antes do culto, tá? Já viu o pessoal que fica orando? É a gente, aleluia. Olha, já fez o merchan. É o quê? Já fez o merchan do ministério. Com certeza. E é isso, gente. O que precisar, eis-me aqui. Oi, eu sou Amanda Yeshua. Eu sou líder do RUAC, nós somos a igreja fora das 4 paredes. Então, se você quer estar com a gente, cola aí que a gente tem as ações aí. Boa noite, eu sou a Ana Clara. Eu lidero o Criativo junto com a Leti. Esse é o Ministério Artístico, é a nossa frente artística aqui do Relive. Então, se você quiser fazer parte, procura a gente. As artes estão se movendo aqui no nosso meio, na igreja. Então, procura teatro, layout. Se você escreve, faz qualquer coisa que use sua criatividade, procura a gente está aqui para servir vocês. Boa noite, eu sou a Gabriela e eu lidero eventos junto com o Nick, então... Passou isso? Ah, tá. Boa noite, eu sou a Nicole, eu sou líder do Kids aqui no Relive. O ministério mais incrível está lá, é aqui mesmo. Se você tiver um irmão, um sobrinho, um primo, e você queira vir ao culto e estar com ele, pode vir e deixa lá no Kids com a gente, tá bom? Estamos à disposição. A Thaís não veio hoje, mas eu estou representando, ela é a líder da dança, então vocês podem procurar ela ou falar com a gente também. Oi, galera. Eita, foi mal. Eu sou o Nicolas, eu sou o líder do Louvor, junto com o Arthur, que não está aqui, mas eu também estou representando ele. E líder de eventos junto com a Gabi maravilhosa ali. E falar em evento, tem um evento chegando aí que todo mundo gosta, hein? Nosso acampamento aí, em breve.
Nem sei se tinha sido divulgado, podia falar já? Podia, né? Então, gente, esses são os nossos líderes, nós estamos aqui para servir vocês e para fazer... E eu, né? Eu sou o Thiago Yeshua, líder da família do Sobrenatural, nosso time de profético, incrível. Eu queria convidar você a se colocar de pé. E de verdade, que você pudesse nos ver, os líderes, como aqueles que estão aqui para te ajudar a caminhar a passar por essa caminhada de servir os seus irmãos.